esclerose múltipla não é uma doença moderna. Ela já vem acompanhando a humanidade ao longo do tempo. Você já conhece a história da esclerose múltipla? Como foi o seu primeiro caso e como tudo aconteceu? Quer descobrir tudo isso? Então vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como é a história da esclerose múltipla. Fala, amor! Aqui é a Juliana Ferreira, sou fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla e fundadora da Balance Fisioterapia. Pesquisar a fundo a doença que você tem é um passo importante no seu tratamento. Quanto mais você entende e se aprofunda sobre a esclerose múltipla, mais fácil vai ser tratá-la. E um desses passos é você conhecer a história da esclerose múltipla, passando pelos primeiros casos, desde o seu descobrimento até hoje, como ela é tratada e como desenrola o curso da doença. Por isso eu já vim aqui te contar a história da esclerose múltipla. Bora lá? O primeiro caso conhecido de esclerose múltipla é da Ludwina Schaden, que viveu no século XIV. Ela descreveu os sintomas de uma doença aos 16 anos, que são muito parecidos com o da esclerose múltipla. Aos 15 anos, Ludwina era uma patinadora lá na Holanda e, num dos seus passeios de patins, acabou caindo e fraturando uma costela. E essa foi a grande virada na sua vida. A história conta que Ludwina nunca se recuperou dessa queda e dessa fratura, que o quadro dela teve uma piora progressiva ao longo do tempo. Na sua biografia, fala que ela teve paralisia do seu corpo inteiro, exceto pela sua mão esquerda, e também teve algumas hemorragias pelo nariz, boca e ouvidos. E por isso os especialistas consideram a Santa Ludwina um dos primeiros casos da esclerose múltipla. E existe um documentário que chama Diário de Ludwina, que conta a história dessa santa, que pode te ajudar também a conhecer um pouco mais sobre a história da Amy. Mas ela não para por aí. Depois da queda que deixou todas essas sequelas, a Ludwina começou a jejuar. Ela era uma freira e o jejum é muito comum dentro da religião. E por isso ela adquiriu a fama de conseguir curar outras doenças e ganhou o título de santa. Ludwina ficou nesse estado durante 34 anos, com piora progressiva do seu quadro, e faleceu por volta dos 53 anos no ano de 1433. Outro autor conta outra lenda de uma jovem da Islândia que subitamente perdeu a visão de um olho e também a capacidade de falar. Essa menina fez uma promessa para um santo da região e em 15 dias conseguiu se recuperar. Algo muito parecido com a remissão de um surto, não é? Pois isso que ela é considerada outro caso também de esclerose múltipla. Mas já falando cientificamente, o primeiro caso realmente descrito e analisado com termos médicos e desenhados de como funcionaria, aconteceu no século XIX, pelos médicos ingleses Robert Hopper e Robert Caswell e o francês Jean Cuvier. Apesar disso, eles não identificaram a esclerose múltipla como uma doença autônoma, como uma doença sozinha. Eles identificaram os sinais e sintomas, mas não conectaram a uma doença. O primeiro a fazer isso foi o Jean-Martin Charcot, que descreveu a esclerose múltipla, a nomeando como esclerose em placas, no ano de 1868. Ele fez uma revisão de relatórios antigos e observou pessoas que tinham esses mesmos sintomas e fez relações clínicas e patológicas, onde ele chegou nesse achado da esclerose em placas ou esclerose múltipla. Ele identificou 3 sinais importantes da EM, que ficaram conhecidos como a tríade de Charcot, que seria o nistagmo, que é o movimento rápido do olho, o olho fica balançando ou lateralmente ou para cima e para baixo, o tremor durante o movimento e uma alteração de fala. Embora essa tríade não seja exclusiva da esclerose múltipla, ela é também bastante presente. E outro ponto que Charcot identificou foram as alterações cognitivas, como o enfraquecimento da memória e a formação lenta de concepções. Depois de Charcot, outros médicos vieram estudando a esclerose múltipla, dentre eles o De Vick, que identificou a neuromielite óptica e a doença de De Vick em homenagem a ele, e outros médicos mais
que foram identificando minúcias diferentes da esclerose múltipla até o ponto de dividirem em duas doenças diferentes. Ao longo do século XX foram propostas várias teorias relativas à causa e à progressão da esclerose múltipla. Embora os primeiros tratamentos eficazes para EM só surgiram na década de 90. E até hoje, esse tratamento vem evoluindo gradativamente. Também nas medicações que antes eram feitas através de medicamentos de baixa eficácia, hoje já existe a possibilidade de você ser tratado com medicamentos de alta eficácia que vão conseguir controlar e manter a sua esclerose múltipla quietinha. Além disso, outros tratamentos, como o próprio exercício físico, que durante muitos e muitos anos foi proibido para quem tem esclerose múltipla, e eu comento nesse vídeo aqui se o exercício é vilão e mocinho, ele evoluiu e ajudou com que você hoje consiga ter uma boa qualidade de vida, que você possa realmente viver bem tendo esclerose múltipla. O importante de tudo isso é você não ficar parado. Não é porque você tem esclerose múltipla que sua vida parou. A esclerose múltipla é o início de um processo, mas ele não te define. Sua vida é muito mais do que esclerose múltipla. Então você tem que se dedicar, ir atrás, conhecer a esclerose múltipla, conhecer o que ela significa, a história dela, buscar seu tratamento para você de fato viver bem. E é por isso que eu tenho um convite para você. No dia 1º de setembro, às 19 horas, eu farei um encontro Fadiguei agora, que eu vou conversar com vocês sobre o principal sintoma, ou o sintoma mais incapacitante da esclerose múltipla, que é a fadiga. Nele eu vou mostrar 5 erros que você faz aí na sua casa e como evitá-los. Bora aprender a controlar a fadiga? O encontro Fadiguei agora é 100% online e gratuito. Para você participar, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscrever. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima!